Daí você que está em casa, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, aula número 4, com o professor Wallace. Hoje a gente vai falar sobre um assunto semelhante à da aula passada, que são as expressões, chamadas de expressões parônimas. Guardem isso daqui. Então, na aula passada a gente trabalhou com as palavras homônimas, parônimas, sinônimas, antônimas. Nessa aula nós vamos trabalhar com as expressões parônimas. O que vem a ser essas expressõezinhas parônimas, né? Bom, vou dar um exemplo para vocês que é bastante clássico. Muita gente erra e não pode errar. Olhem só. Você que está em casa deve estar se perguntando: como que eu uso esse porquê aqui, ó? Mas você sabe que existe também esse porquê aqui, ó. Mas também existe esse aqui, ó. E por fim ainda existe este porquezinho aqui. É muita coisa, né? Você fica pensando na hora de escrever qual deles que eu vou utilizar. Mas você deve lembrar que lá no ensino fundamental, a professora chegou para você e falou assim, ó, que esse porquê aqui ele era utilizado em início de pergunta. Você guarda isso lá, né, na tua memória remota. Não é verdade? Além disso, você acha que esse porquê aqui, pelo que ela falou, se utilizava ao contrário, era em final de pergunta. E já esse daqui você tinha como informação que funcionava quando fosse para se dar uma resposta. Esse daqui, se a professorinha falava a respeito, às vezes não, mas era aquele que tinha um o na frente, um artigo na frente, é aquele do o porquê. Não foi assim que você aprendeu? Bom, então agora pense comigo. Isso aqui não é mentira, mas não é a verdade total. Eu vou colocar aqui 4 frasezinhas para nós pensarmos como colocar esses porquês aqui. Por exemplo, aqui, ó. Esdrúbios, você estuda? Pensa lá. Por que você estuda? Nessa frasezinha agora. Você estuda esdrúbios? 2 perguntas. Não sei. Esdrúbios, você estuda. Não chega a ser uma pergunta, né? Você estuda não sei esdrúbios. Também não chega a ser uma pergunta. Bom, então vamos pensar. Eu tenho aqui 4 frasezinhas e 4 possibilidades de utilização do porquê. Na primeira frasezinha aqui, começo de pergunta, por que você estuda? Você já vai me responder assim, ó, separado e sem acento. Ok? Correto? Foi o que a professorinha ensinou e é isso aí mesmo. Agora aqui, ó, você estuda por quê? Você já vai me dizer que é final de pergunta, que o porquê agora ele tem o acento circunflexo, separado. Muito bem. E nesse caso aqui, você aí de casa, o que você acha? Não sei por que você estuda. Qual dos 4 seriam? E aí muita gente responde, você deve estar respondendo aí agora, muita gente responde que é essa terceira possibilidade aqui, ó. Ou a quarta. Por exemplo, aqui, ó, você estuda não sei por quê, não sei o porquê. Se tivesse o o aqui, eu concordo. Só que não está aparecendo o o aqui, então você não pode colocar aquele porquê ali. Tá? Esse junto aqui, ó, e com acento circunflexo. Pasmem. A professorinha talvez não tenha explicado, mas esse porquê é esse aqui. Separado e sem acento. E esse aqui, ó, é o separado e com acento. Agora você já deve estar fazendo a pergunta lá, né, em casa. Por que é assim? Então preste atenção. Na verdade, esses 2 porquês aqui, ó, eles são basicamente iguais. Você vai falar para mim, é claro que não, professor. Pô, eles são separados, eu entendo. Mas um deles tem um acento circunflexo, outro não. Como é que eles são iguais?
Na verdade, eles são iguais. Olhem isso aqui, ó. Eu posso substituí-los por qual motivo? Por essa expressão. Vamos ver? Por qual motivo você estuda? Você estuda por qual motivo? Não sei por qual motivo você estuda. Você estuda, não sei por qual motivo. Quer dizer, eu consegui trocar pela expressão por qual motivo. Às vezes, e atentem por isso, a palavra motivo ou a palavra razão, ela já vem apresentada dentro do texto. Aí basta que você troque por pelo ou pela, pelos ou pelas, qual, quais. Pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, enfim, qualquer um deles, ou por qual só, tá? Então tá aí, ó. Deu para trocar por qual motivo? É um desses dois aqui. Mas ainda assim eu não respondi a tua pergunta. Teu questionamento é, por que um tem acento circunflexo e outro não? Aí é a coisa mais simples do mundo. Cada vez que você finaliza uma oração, você força a tonicidade da última sílaba. Ílaba, ílaba, ílaba. Isso significa, ica, que você pede um pouco mais de acento, ento, nessa palavra. Avra. Aqui, ó, porque você estuda, uda, você estuda por quê? Tá aí, ó, por que ela leva acento. Então eu gostaria que você guardasse que esse porquê aqui e esse porquê aqui, eles sempre que estiverem perto de sinal de pontuação que conclui oração, ele terá acento circunflexo. Mas ele é basicamente o mesmo, os dois são iguais. O que diferencia um do outro é a posição na frase. Se estiver no começo ou meio de frase, tendo noção de por qual motivo, é o porquê separado, sem acento. Se ele der a ideia de por qual motivo, mas estiver próximo, né, junto de um sinal de pontuação que conclui a oração, aí ele é o porquê separado, mas com acento agora. E esse daqui a professorinha não errou, não, é a resposta, né? O único problema é que às vezes eu não estou respondendo a nada e eu estou mostrando porque eu ensino. Eu ensino porque vocês precisam aprender. Olha aqui, ó. Eu ensino porque eu gosto. Porque é a minha vida. Eu usei esse porquê aqui, ninguém me perguntou nada. Então o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma explanação, uma explicação. Então, além de uma resposta, ele também serve como explicação. Ele pode dar noção de causa e consequência dentro da frase. Caí porque o piso estava molhado. Porque o piso estava molhado é a causa, ok? Essa noção de explicação, essa noção de causa. Guardem isso daí que eu acho que é mais importante do que saber que é uma resposta. Perfeito? E esse aqui, ó, a professorinha falou que era o porquê. Ela também não estava errada. Trata-se, na verdade, do seguinte conceito. Cada vez que você coloca um artigo na frente de uma palavra, essa palavra ela se transforma num substantivo. Eu gostaria que vocês pensassem assim, não é somente quando dá para colocar um artigo na frente dessa palavra. E sim quando dá para colocar um artigo, um pronome possessivo, por exemplo, um pronome demonstrativo, este, porquê, um pronome, um artigo ou um numeral, um porquê, dois porquês, tá ok? E assim por diante. Vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Não sei o esdrúbios do estudo. Eu aprendi isso daqui, guardei isso daqui, pensando em substituir a palavra porquê pela palavra motivo. Cada vez que eu troco a palavra porquê pela palavra motivo, dá certo. Não sei o motivo do estudo. Mas você pode se confundir. Se você conseguir, beleza. Você tem que lembrar que aqui, ó, esses dois porquês você substitui pela expressão inteira. Por qual motivo? E essa daqui, ó, somente pela palavra motivo. E daí atente, que aqui poderia ser, ó, não sei o porquê do estudo,
Não sei um porquê do estudo e não sei seu porquê do estudo, seu motivo do estudo, ok? Então essas aqui são algumas situações curiosas. E aliás, eu espero que a partir dessa aula você nunca mais erre isso daqui. Se teve dúvida, volta para a aula, venha perceber aqui essa diferençazinha. Por favor, não pode mais errar isso daqui em vestibular. E nem em questões objetivas, quem dirá em questões que tratem da redação, questões discursivas, tá? Bom, questão dos porquês eu acho que ficou bem claro, né? É assim que funciona, não tem como escapar. Vamos dar uma olhadinha numa outra situação, que é a situação do acerca de, acerca de, acerca de. São mais 3 expressõezinhas aqui curiosas. Acerca de, eu tenho 2 significações. De um lado pode significar acerca de o cercado. O cercado de madeira. A cerca de madeira. Tá? A cerca de madeira quebrou, por exemplo. Tá? Agora, a cerca de é como se eu dissesse assim, ó. A cerca de 2 meses será o vestibular, será o teu casamento, será o teu aniversário, será qualquer coisa. Tá? Então eu tenho essas 2 possibilidades. Eu quero que vocês guardem que aqui, ó, o acerca de, ele está tendo uma noção futura. Tanto é que o verbo está dando essa noção de futuro. Então, o acerca de ele pode ser o substantivo, cercado de madeira, por exemplo, ou ele pode dar aquela noção futura ali. Esse acerca de é a respeito de, tá? Então, por exemplo, explico acerca da gramática, a respeito da gramática. Tá ok? Explico acerca da gramática. Tá aí, ó. Fazendo acerca com noção de, a respeito de. E esse acerca de, ó, eu quero que vocês guardem a partir da seguinte noção. Acerca de 10 minutos você assiste a esta aula. Quando eu falo acerca de aqui, ó, aqui eu tenho uma noção contrária desse acerca aqui, ó. Lá dava a ideia de tempo futuro e aqui da noção de tempo passado. Muita atenção para isso daí. Algumas expressões em língua portuguesa, tá? Elas acabam com o tempo sendo aceitas, não eram e passam a ser. Um exemplo disso é a questão do risco de vida e risco de morte. Eu quero dar uma mostradinha para vocês. Vamos dar uma olhada ali na apostila, tem um textinho bastante explicativo, bastante bacana. Está ali, ó, na página 19, logo abaixo, na segunda coluna. Está escrito assim, risco de morte e risco de vida. Você que está em casa, você tem medo de correr risco de vida? Ou você tem medo de correr risco de morte? Aí você deve dizer assim, né? Tanto faz. Eu tenho medo de correr tanto risco de vida quanto risco de morte. Embora eu saiba que correr o risco de viver é algo bom. Esse texto ele vai mostrar para a gente que tanto a expressão risco de vida, risco de morte, elas podem se referir à mesma coisa, quanto a expressão risco de vida, ela pode dar a noção de viver. Tá? Algo bom. Risco de morte é algo pessimista, ruim. Risco de vida é algo também pessimista pelo uso constante. Agora, risco de vida dá a ideia também de risco de viver. Vamos dar uma olhadinha no texto. Olha lá. Se o risco é sempre uma coisa ruim, risco de infecção, risco de contaminação,
risco de não se classificar para a fase final do campeonato, risco de ficar desempregado, risco de adoecer, etc., parece cabível que se deem como legítimas as construções risco de morte e risco de morrer. Fulano ainda corre risco de morte, fulano corre risco de morrer. Ele está falando disso daí, é legítimo mesmo. São muitos os veículos de informação que usam exatamente a expressão risco de morte ou risco de morrer. Tá? Mas ele vai negar isso, olha o que ele fala. No entanto, há pelo menos duas explicações para o emprego de risco de vida no lugar de risco de morte. A primeira delas se baseia no inegável horror que a palavra morte causa, o que talvez nos faça fugir dela como o diabo foge da cruz. Então é bem essa ideia, né? Pô, a palavra morte ela é uma palavra enigmática, complexa, dá medo dela. Então por isso eu não vou usar risco de morte, eu vou usar risco de vida no lugar. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, talvez mais plausível, se assenta na ideia do cruzamento de construções, a mistura de duas construções. Sua vida corre risco, ou ele corre risco de vida, tá? Por exemplo. Ou ainda na pura e simples omissão. Correr o risco de vida significa correr o risco de perder a vida, tá ok? O nome técnico dessa omissão, de termo que se subentende, é elipse. O fato é que nesses casos não parece sensato remar contra a maré. O uso mais do que difundido da expressão risco de vida é motivo mais do que suficiente para que a aceitemos pacificamente. Ele está dizendo que pelo uso comum, risco de vida pode ser. É bom que se diga que não lhe faltam registros nos dicionários. Então ele vai provar isso daí. A partir do momento que foi dicionarizada a expressão, a significação dela passa a ser aceita. Dá uma olhada. O dicionário Wise dá 3 exemplos de emprego de risco com o sentido de probabilidade de perigo. Por exemplo, risco de vida, risco de infecção e risco de contaminação. E publicado em 2001, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa dá risco de vida e perigo iminente de morte como expressões equivalentes, exemplificadas com esta frase: o doente encontra-se em risco de vida. Legal, né? Legal. Legal porque eu já mais ou menos usava a palavra risco de vida, né? Um tio meu está lá no hospital, em coma, poxa, o cara está correndo risco de vida. Eu já usava isso. Quer dizer que a minha ideia já ia, como é que eu posso dizer para vocês? Ela já ia, como é que eu digo agora? Ela já ia ao encontro da ideia desse texto ou de encontro à ideia desse texto? Hein? Aí é que tá, né? Veja só, se a minha ideia, ela já compactuava com a ideia do texto, ela ia ao encontro da ideia do texto. Agora, se a minha ideia fosse antonímica, contrária, aí ela ia de encontro à ideia do texto. No caso, ela ia ao encontro. Perfeito isso daí? Gente, vamos dar uma olhadinha ali também numa outra situação, que é a situação da conotação e denotação. Só para ilustrar para vocês, nós utilizamos em língua portuguesa muito mais a conotação do que a denotação. A conotação seria o sentido figurado. Por exemplo, você olha para esse estúdio aqui, para essa sala de aula, e chama de sala de aula. Pronto, de que adianta falar de sala de aula? Que expressividade terá, né, sala de aula nesse contexto? Nenhuma. Perfeito? Então, sala de aula foi utilizado com o seu sentido de dicionário. Nós utilizamos pouco, porque é pouco criativo. Nós utilizamos muito mais o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Por exemplo, conotativamente, eis que aqui estamos num templo do saber. Ora, templo do saber. É ou não é? Templo do saber aqui com ideia do que isso daqui é grandioso. Olha a expressividade. Olha como fica muito mais bacana você pensar agora em estudar. Nós estamos no templo do saber. É ou não é? Então, essa questão da expressividade que eu quero que vocês guardem. Ela é muito mais importante e, inclusive, muito mais utilizada. Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha o rosto cheio de espinhas, né? E me deram um apelido, me chamaram de Xaxim. Eu parecia um xaxinzinho, né? Cheio de espinhas no rosto, na adolescência.
Quando eu era mais novo, assim, há 2, 3 anos, né? Mas enfim, eu tinha essas espinhas. O que acaba acontecendo? Essa questão da gíria, a questão do linguajar, né, conotativo, ele é próprio de todas as gerações. Perfeito? Ó, no futebol, por exemplo, esses dias eu encontrei uma expressão que essa daí fica meio estranha, né? O time estava perdendo, o time brasileiro estava perdendo de 1-0, o time estrangeiro saiu feliz da vida do primeiro tempo, e daí o locutor falou o seguinte: não, porque agora o Brasil, ele deve correr atrás do prejuízo para conseguir a vitória. Aí eu fiquei pensando, não, ele tá louco, como é que eu vou correr atrás do prejuízo, bicho? Nunca! Eu não tenho como correr atrás do prejuízo. Se for para correr, eu vou correr atrás do lucro, eu vou correr do prejuízo. Mas a expressão correr atrás do prejuízo já ficou o quê? Cristalizada na nossa língua, então a gente acaba utilizando. Aliás, quando eu estava falando aqui, eu falei assim, eu não tenho como correr atrás do prejuízo, bicho. Bicho é uma gíria. A gíria também tem essa noção, o quê? Conotativa, tá ok? Todas as gírias, nós utilizamos gírias o dia inteiro, e usar gíria é algo supimpa. Supimpa ninguém usa mais. Vamos dar uma olhadinha no exercício ali, tá ok? Vamos ver um exercício bacana, um exercício que tem a ver com aquilo que eu acabei de mostrar aqui com vocês. Vamos lá para os testes de vestibular, ali na página 23, que é para a gente ver se você entendeu isso aqui, ó. Por quê, por quê, por quê e por quê. Muito importante. Vamos lembrar, esses dois porquês, eles são iguais, eu troco por qual motivo. Se estiver no começo ou no meio da frase, separado e sem acento. Se estiver no final da frase, perto de sinais de pontuação que concluem a oração, aí é porque separado e com acento. Esse daqui, ó, a professorinha falava que era para resposta, ela tá certa, mas também pode ser uma explicação, ou também pode ser a definição de uma ideia de causa, tá ok? Causa e consequência. E esse porque aqui ela falava que tinha o O na frente, não é só o O, qualquer determinante, pronome, artigo, numeral, funciona como substantivo. Eu gosto sempre de trocar pela palavra motivo, mas vamos lembrar que você não pode o quê? Não pode se confundir. Por qual motivo? Separado com e sem acento. Só pela palavra motivo, junto e com acento. É um substantivo. Dá uma olhada ali, ó. Universidade Federal do Ceará. Marque as alternativas em que os porquês estão grafados corretamente. Vamos dar uma olhada na questão 01. A casa materna da saudade porque sempre inspirou amor. Agora pensa aí, ó. A casa materna da saudade... Não parece uma explicação isso? É, né? A causa de dar saudades não é o fato de inspirar amor? Esse porquê aí, ó, ele não pode ser substituído por qual motivo, por exemplo. Vamos ver. A casa materna da saudade, por qual motivo sempre inspirou amor? Ficou estranho, não ficou? Ficou com nível de afavelamento gigantesco isso daí. A 01 ela está falsa. O porquê que deveria ser utilizado aí é esse porquê aqui, ó. Esse porquê explicativo, ok? 02. Toda mãe sabe o motivo de sua casa ser tão querida. O motivo, o porquê, o substantivo, o artigo, como a professorinha falou, ok? Verdadeira a 02. A 4. Gostaria de saber por qual motivo a casa materna dá tanta saudade. Está no meio da frase, deu para trocar por qual motivo, separado e sem acento, perfeito. E a 08, por qual motivo a casa materna é o espelho de outras? Também no começo de pergunta há essa possibilidade. Dos testes, aquele do porquê eu não podia deixar de fazer, e das atividades, voltando ali na página 21 agora, um exercíciozinho da Unicamp. Vamos lá. Peguem ali, página 21, o exercício da Unicamp é o marca-passo natural. Vamos dar uma olhadinha no que se fala aqui a respeito. Uma alternativa menos invasiva pode substituir o implante do marca-passo eletrônico. Menos invasiva, invasiva é menos prejudicial, menos dolorosa, menos traumática, tá ok? Uma alternativa menos invasiva pode substituir o implante do marca-passo eletrônico.
cientistas do Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, conseguiram converter células cardíacas de porquinhos da Índia em células especializadas, que atuam como marca-passo, controlando o ritmo dos batimentos cardíacos. No experimento, o coração dos suínos, cara. Estranho isso. Recuperou a regularidade dos movimentos. A expectativa é que em alguns anos seja possível testar a técnica em humanos. Vocês já devem ter sacado, né, o que houve de estranho, mas se não sacaram, percebam. Alternativa A. Alguém que nunca tivesse ouvido falar de marca-passo poderia dar uma definição desse instrumento lendo esse texto? Qual é essa definição? Sim, ponto. Se quiser, eu estou ditando. Sim, ponto. Marca-passo é o aparelho que controla o ritmo dos batimentos cardíacos. Então, marca-passo é o aparelho que controla o ritmo dos batimentos cardíacos. Perfeito? Letra B. A ocorrência da expressão "a técnica" no final do texto indica que ela foi explicada anteriormente. Em que consiste essa técnica? Consiste em converter, isso está no texto, converter células cardíacas em células especializadas, vírgula, as quais atuam como um marca-passo. A interpretação de texto, né? O que vem de curioso agora é a letra C, que foi aquilo até que eu destaquei ali na leitura do texto. Me indignei um pouco. Dá uma olhada. Apesar do nome, o porquinho da Índia é um roedor. Sendo assim, há uma forma equivocada de referir-se a ele no texto. Qual é essa forma e como que você explica essa ocorrência? Pô, ele não chamou de suíno, cara, mas porquinho da Índia é um roedor. Olha lá, ó. Escreva assim: o equívoco encontra-se no emprego do termo suínos, e aí suínos entre aspas, é óbvio, vírgula, pois o mesmo se refere a porcos e não a roedores. Ponto. O termo porquinhos, entre aspas, foi o causador do conflito, ok? O termo porquinhos foi o causador do conflito. Então a palavra porquinho remeteu a suínos, mesmo que sem querer e mesmo que indevidamente. Bom, gente, guardem, a conotação é muito importante, mas ela só pode ser utilizada no contexto. Conotação, sentido figurado, templo do saber. Denotação, dicionário, tá? Sala de aula, ok? Vamos lembrar sempre disso daí. Os vestibulares, eles mexem bastante com isso. Com relação às expressões parônimas, deem uma olhada nos exercícios, caprichem, perfeito? Porque afinal de contas, você vai passar no vestibular e é o que nós esperamos. Falou? É isso daí. Um abraço a todos vocês.